Bom, vamos a algumas informações sobre o continente africano, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a construção, né, do território, a formação territorial da África, ela remonta desde a antiguidade, onde a gente pode notar a presença de vários povos, né? A gente tem dados que falam que o continente africano, né, na teoria, era formado por mais de 2.000 etnias, né? Isso no período antigo. A gente tem de regiões onde se vai estabelecer, foi estabelecido o processo de ocupação por tribos, né, de pequenos territórios. Né? Aqui na região norte, da formação de alguns impérios, né, e também aqui nessa região oeste, aqui, principalmente na região da Angola. Então a gente tem relatos, né, históricos de alguns impérios, né, ao longo desde a antiguidade no continente africano. Né? No período colonial, Portugal, em especial, e Holanda ocuparam aqui, ou exploravam algumas regiões, né, principalmente aqui no litoral oeste. Isso muito em função do período da escravidão, né, onde havia um comércio de cativos muito grande, principalmente destinados ao continente americano para trabalhar as lavouras de cana-de-açúcar. Né. Então a gente tem um período significativo desse deslocamento forçado de povos africanos para o continente americano. E no século XVIII, depois da Revolução Industrial, a gente tem uma outra fase de ocupação, né, ou melhor, de exploração do território africano, quando se dá o imperialismo, onde os países industrializados da Europa vão dividir, né, as potências industrializadas vão fazer o que a gente chama de partilha da África. Um país como a Alemanha, França, Inglaterra, Itália, as potências industrializadas vão dividir o território, causando aí um processo de desestruturação social e cultural na África, o que vai influenciar, por exemplo, hoje, no entendimento de alguns conflitos que a gente tem no território africano, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui o Sudão, né, uma região que foi dividida, hoje você tem o Sudão e o Sudão do Sul, né? E essa divisão é resultado de conflitos que se deu entre povos do norte, muçulmanos, né, contra povos do sul, né, cristão, animista. Então, essa desestruturação sociocultural ligada ao processo de divisão da África, né, formou países que tinham etnias que historicamente nunca conviveram, nunca dividiram o território. Então, a gente pode falar de um processo de convivência pacífica, com determinados níveis de conflitos, mas que isso ficou mais acentuado no processo de formação dos países modernos aqui da África. Né? Então, vários conflitos que a gente tem aqui na África, né, tem que ser relacionado a essa formação territorial, né, preconizada pelas potências europeias, principalmente a partir do século XVIII. Né. Nesse mapa à direita a gente tem aqui as principais regiões da África, né, a África setentrional, a gente pega aqui parte do deserto do Saara, né, onde tem países como Argélia, Marrocos, Tunísia, né, a África ocidental, pega ali países como Mauritânia, Senegal, né, Angola, entre outros, a África Central, República Democrática do Congo, Chad, né, Zâmbia, entre outros, e aqui a África Oriental, né, Somália, Etiópia, Tanzânia, e nessa parte ao sul, a África Meridional, onde tem aqui o país, né, África do Sul, Lesoto, Botsuana, entre outros. Tá? Então, são diferentes formas de regionalizar. Uma curiosidade, né? Então, no continente africano ele tem terra em 4 hemisférios: hemisfério leste, oeste, norte e sul. Né? Faz fronteira aí com o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, né? Mediterrâneo aqui entre a Espanha, entre a Europa, Mar Vermelho aqui entre a Ásia. Então a gente tem essa condição. No que tange a parte norte, né? A gente vai ter os países
com índices, né, de desenvolvimento um pouco melhor do que essa parte subsaariana, né, que é essa região aqui onde você tem um deserto do Saara, né, acima dessa faixa tracejada aqui, né, onde se tem uma boa produção de petróleo, né, a exportação de petróleo nessa região é muito grande, derivados, né. Alguns casos, você tem alguns parques industriais, né, onde a gente vai ter produção de bens de consumo não duráveis, têxtil, né, principalmente, né, e você vai ter a, a África subsaariana, essa parte abaixo dessa linha tracejada, né, tendo como referência aqui o Saara, a gente vai ter 83% da população africana, né, o que vai gerar também aqui uma população com índice de desenvolvimento humano menor do que a África do Norte. Tá? Isso tem a ver com uma região onde você vai ter graves problemas sociais, né, conflitos, instabilidade política. Você tem também a grande epidemia de doenças infecciosas parasitárias, né, em especial o HIV, né, principalmente na África do Sul, né, que é considerado um país emergente, né, um país que mais cresce e que tem também um destaque regional aqui no continente africano. Então, a gente tem que pensar nisso. Do ponto de vista natural, a gente tem uma diversidade de paisagens, né, muito ligado à sua localização geográfica, muito ligado a fatores como relevos, como a correntes marinhas, né. Então, de maneira geral, a gente tem uma formação geológica bem antiga, né, um território bem velho do ponto de vista geológico, onde você vai ter predomínio de planaltos, né, mas a gente vê aqui algumas áreas de planície, né, com áreas mais baixas, digamos assim, e aqui na parte norte destaca-se o cinturão do Atlas, né, que é uma cadeia orogenética, um dobramento moderno, de uma montanha de formação mais recente, diferente do Kilimanjaro, que é o ponto mais alto da África, porém, ele não é uma área de tectonismo moderno, tá? Essa parte leste da África, ela sofre ação tectônica, né, no qual a gente tem aqui a presença de alguns vales, né, algumas áreas em que a crosta rebaixou, formando o que a gente chama de falhas, e essas falhas têm gerado formação de Rift Valley, né? Então a gente pode pensar que esses lagos aqui, muitos deles resultaram do rebaixamento da crosta decorrente da ação tectônica ali. O que seria um exemplo bem prático aqui seria o que aconteceu com o Mar Vermelho, né? Então isso aqui estava tudo formando um continente só. Tectonicamente isso começa a sofrer a influência do magma, né? Então isso começa a rebaixar o relevo e aí, devido à localização, o mar avançou, né? Então aqui a gente tem a perspectiva de no futuro isso aqui formar um canal só integrando o Oceano Índico, passando pelo Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, né? No caso dos aspectos naturais, né, a gente pode ver que a presença de alguns rios importantes, como é o caso do rio Nilo, né, um rio de extrema importância, principalmente para a população do norte da África. A população do Egito, né, se fez riqueza em função das margens do rio Nilo, que são áreas extremamente agricultáveis, né. E tem outros rios importantes, como é o rio Níger, né, o rio Congo, né, são importantes para o abastecimento da região, né. E sem falar na questão das florestas, da vegetação. Então você tem aqui a região da savana africana, onde você tem árvores, estratos arbustivos, florestas, arbustos, né, gramas. Você tem a região da África Equatorial, onde você tem uma floresta que lembra a Amazônia, né, floresta densa, fechada, perene, elevada biodiversidade, alta umidade. E aqui a gente tem o Sahel, que é uma faixa de transição entre a savana e o deserto, e mais ao norte a gente tem aqui a vegetação xerófita, né, o que a gente chama de vegetação ali adaptada a ambientes áridos, com pouca precipitação.
né, plantas de raiz profunda, né, baixo índice de pluviosidade, de chuva, né, então a gente consegue pensar nisso também. Então aqui a gente tem dois mapas que ilustram a regionalização de alguns aspectos naturais. O primeiro aqui, o clima, onde você tem um clima desértico, né, chuvas muito concentradas, baixa precipitação, né. Você tem aqui o semiárido, né, uma transição entre o deserto e a savana, né, que é que a gente chama de Sahel, essa faixa que pega desde o Oceano Atlântico e vai até o Mar Vermelho, né, uma área que tem sofrido muito avanço da desertificação, um problema ambiental sério, porque prejudica a agricultura, prejudica os recursos hídricos e acaba impactando na questão social, na pobreza, a região equatorial, região tropical. E aqui você tem uma região desértica que é muito influenciada pela corrente marinha, né? Então aqui você tem um deserto do lado do oceano, é muito curioso aqui o deserto da Namíbia. Então você tem uma corrente marinha fria que sai aqui da Antártica e ela tira a umidade da região. Então tem pouca chuva aqui em função da influência dessa corrente marinha, né? E aqui o mapa de vegetação que quase sempre ele converge com o mapa climático, né? Lembrando que a vegetação ela tem uma relação muito direta com os aspectos climáticos, geológicos, pedológicos, entre outros, tá? Bom, alguns aspectos históricos, né? A gente falou sobre a questão da história, né? Berço da humanidade, onde nasceu os primeiros hominídeos, né? Os fósseis mais antigos foram encontrados aqui. Daqui eles partiram para várias partes do mundo, né? Você tem aqui origem também de atividades agrícolas, né? Principalmente nessa parte aqui centro-norte da África, né? Também foi desenvolvido, né? Lembrando que a agricultura está muito associada a essa região aqui da Ásia, ao Oriente Médio, né? Mas que é bem próximo. Inclusive o Egito é muito associado ao Oriente Médio, né? Também. Né? Sobre os aspectos históricos também, a gente comentou da questão dos africanos serem escravizados, né? Então, estabeleceu que durante o século VII e XIX, tráfico de, de escravos, né? Então, você tinha todo um processo de captura, venda, né? E transporte desses cativos aqui, principalmente para o Brasil, na questão do ciclo da cana-de-açúcar, depois da mineração, né? 300 anos de escravidão. Então, a gente tem essa história íntima com a África, né? A nossa cultura está muito ligada a isso. E, como eu falei, a questão do imperialismo, né? Quando se deu a divisão dos países europeus, das potências europeias, sobre o território africano, causando aí um processo de desestruturação cultural, social muito forte, que leva à questão da África, né? A partir da década de 60, 70, começa a ter um processo de descolonização, né? Então, entra em cena uma nova fase uma nova fase econômica, né, com o processo de terceira revolução industrial, e aí você vai ter também um surgimento de um processo de independência desses países que antes eram áreas de dominação europeia, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, isso começa a ficar mais evidente, né? Então, é uma situação ligada. Bom, pós-processo de independência, muitos desses países mantiveram ainda uma relação de dependência com as potências, né? E sem falar que hoje a África também entra no radar da exploração de países emergentes, como é o caso da China, né? A China disponibiliza, explora, né, digamos assim, várias regiões da África por causa da grande quantidade de recursos minerais que o continente tem, né? Então a gente pode pensar nisso. Então, são problemas que a África vai ter que enfrentar nos próximos anos, e isso também reflete na condição de vida da população africana, onde você tem problemas sociais crônicos, epidemias, né, fome, além das guerras, né. Bom, a população, basicamente, a gente tem uma população em êxodo rural, digamos assim, né,
Então, a população urbana começa a crescer muito nas últimas décadas. Isso tem a ver com a sua formação econômica também, né? Geralmente você tem cidades que concentram muita atividade econômica e isso atrai as pessoas, né? No caso da urbanização, a gente pode pensar que esse crescimento urbano ele tem sido rápido, sem planejamento, então as cidades crescem de maneira desordenada e isso gera problemas, né? Principalmente no que tange a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos que acabam gerando muito impacto nessas cidades sem ser planejado. Então, isso é um fator importante, né? Você tem a ocorrência de algumas megacidades, como é o caso de Lagos, na Nigéria, né? A cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Isso também é uma situação muito emblemática, né? E uma dificuldade muito grande de integração das regiões africanas, porque você não tem, por exemplo, ferrovias, rodovias e grandes extensões que integram as várias regiões da África, né? Então, um transporte que parece curioso ser muito usado na África é o aeroviário. Né? Então, a gente tem essa dificuldade de pensar a longo prazo como é que vai ser a formação desse processo, né? Ou melhor, como é que vai se desenvolver esse processo de urbanização cada vez maior, não só na África, mas no mundo, numa região que você tem uma carência muito grande de infraestrutura, né? Graves problemas sociais e tal. Então, aquela promessa de melhorar a qualidade de vida das pessoas morando em cidade acaba sendo uma dificuldade para muitos, né? A população, de certa forma, tem uma expectativa de vida baixa se comparado com outros continentes, uma taxa de natalidade alta, né? Então, você tem esse perfil que a gente já falou isso em outro momento, mas uma coisa que chama atenção é a sua diversidade étnica cultural, né? Então, você tem diversas línguas, diversas tribos, povos, né? Você tem diversas culturas presentes nesse território e, em alguns casos, isso acaba virando um problema do ponto de vista de conflitos que são muito comuns, principalmente na região da Somália, Quênia, onde você tem, por exemplo, o avanço de grupos fundamentalistas islâmicos, né, que atuam em todo o continente, mas com destaque aqui na região do Sahel, né? Então, você tem esse caráter também, né? Então, de maneira geral, a condição de vida é um pouco precária para muitas dessas pessoas que moram na África, né? Onde você tem graves problemas sociais, índices de escolaridade baixos, esperança de vida e PIB muito baixo também, né? Epidemias que foram extintas em outras regiões do planeta ocorrem ainda na África, né? Problemas muito ligados à falta de saneamento, energia elétrica, né? Falta de serviços de saúde em geral. Então, muitas doenças poderiam ser evitadas na África se tivéssemos infraestruturas urbanas, né? Além disso, a falta, né, de estabilidade política, a falta de regimes democráticos consolidados leva a questão de vários contextos, você ter países que têm um governo ditatorial, regimes autoritários de 20, 30, 40 anos, que exploram a riqueza do país em benefício próprio, subjugando a população, né? Então, a gente tem uma questão de fome muito séria na África. Fome pode ser estudado sobre vários pontos de vista, né? Sobre a fome crônica, quando o indivíduo alimenta de maneira equivocada, né? De maneira errada, e a fome aguda, quando o indivíduo não tem o que comer. Então, na África, a gente tem um pouco dos dois, mas com um especial destaque para a fome aguda, né? As pessoas não têm o que comer. E é um dos continentes que tem maior disponibilidade de terras agricultáveis no planeta ainda, né? Mas muitas lavouras, muitas áreas de produção agrícola são destinadas ao mercado externo, né? Então a gente tem essa estrutura econômica que acaba possibilitando na formação dessa fome por falta de acesso a alimentos, curiosamente uma região que se produz alimento, mas que é muito destinado aos mercados externos, né? Bom, falta tecnologia também, né? A gente poderia citar que alguns processos agrícolas poderiam ser melhores, poderiam ter mais produtividade, mas essa prática agrícola rudimentar, né, acaba contribuindo também para a questão ambiental, ou seja, você tem problemas ambientais
decorrente de uso de técnicas que não preservam o solo, que desperdiçam água, entre outros problemas estruturais também, né? A mortalidade infantil é muito alta, né? Então a gente tem problemas que afetam principalmente a população infantil e a mulher, né? Isso tem a ver com falta de campanha de vacinação, segurança alimentar, né? E essa condição, por exemplo, segurança militar, compromete o desenvolvimento físico e mental da criança. Então, são algumas situações que a gente precisa analisar e pensar sobre a questão da África, tá? Sobre a questão da saúde, né? Então, a gente tem uma epidemia muito grande de doenças infecciosas parasitárias, né? Mas chama atenção a AIDS, talvez não, o continente mais impactado pela o HIV é a África, né? Em países como a África do Sul, uma a cada 5 pessoas tem HIV, então isso é muito sério. Então isso pode, por exemplo, diminuir a população do país, porque acaba aumentando a mortalidade da população, né? Você acaba gerando a longo prazo problemas econômicos, problemas demográficos e decorrência de doenças que podem ou que poderiam ser evitadas, né? Além de outras moléstias como malária, febre amarela, o ebola, né? Nos últimos anos teve uma epidemia, um surto muito grande de ebola, né? Que levou vários países a desenvolver uma vacina, né? E graças a Deus conseguiu desenvolver uma vacina contra o ebola. Então a gente tem esse detalhe. Em função dos conflitos, eu posso destacar que vários conflitos ocorrem na África, tanto sob perspectiva histórica, sobre falta de estabilidade política, e uma das consequências desses conflitos são os números dos elevados de refugiados. Então, a África hoje, ela tem milhões de pessoas que tentam sair da área de conflito, né? Então, você tem deslocados internos, pessoas que saem de um país para o outro, né? Como é o caso de pessoas que saem do Somália e vai para o Quênia, mas também você tem pessoas que saem da África e vai para a Europa, vem para o Brasil, para a América do Norte, né? Então você tem esse caso de refugiado. O refugiado é um indivíduo que sai da sua localidade originária, né, por causa de perseguição, pobreza, fome, problemas ambientais, ou seja, ele é forçado a migrar, né? Então, esse é um detalhe importante. Do ponto de vista econômico, né, a gente pode citar, primeiro, a riqueza mineral que o país, que o continente tem. Então, você tem vários recursos minerais explorados por potências europeias, né, e agora a China, né? Infelizmente, a comercialização desses produtos não é revertida em benefício para a população, devido a problemas relacionados à desigualdade, exploração, concentração de renda, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, aqui a gente tem alguns dados importantes, né? Então, 7,5% das reservas de petróleo, aproximadamente, estão no continente africano, né? Tem grandes reservas de minerais como ouro, prata, né, minério, né? São explorados na região também. Além disso, essas atividades, muitas delas são mantidas por empresas estrangeiras, né? Pouco fazem para a promoção do desenvolvimento social na região. Tá? Então, uma grande crítica que se faz a essa exploração mineral é o benefício deixado por essa situação, por essa exploração à população africana, é muito pouco, né? Sobre as atividades agropecuárias, ela tem uma diversidade grande, então você tem regiões que produzem para o mercado externo, né, exportação, você tem produtos como cacau, chá, né, algumas especiarias, amendoim, borracha, algodão, né, mas também você tem muitas áreas que são produzidas para a subsistência, para a alimentação da população local, né. Então, isso também é uma condição específica que a gente pode notar. Uma parte voltada para o mercado externo, uma parte para a subsistência, né. Você tem ali uma divisão de modelos ou sistemas agrários que a gente pode destacar. As plantations é um processo
uma característica onde você tem grandes propriedades que utilizam de monoculturas, né? Essa produção é sempre voltada para o mercado externo, né? Principalmente a Europa. Em alguns casos até chegam a utilizar trabalhadores análogos à escravidão, né? Em alguns casos você vai ter introdução de agricultura mecanizada, moderna, né? Quando é uma agricultura ligada ao interesse comercial. Você tem a região do Mediterrâneo, né? Norte da África, principalmente, onde você tem produção de cítricos, frutas e tal, também é comum. E a agricultura de subsistência, né? Onde você vai ter pequenas agriculturas familiares, que vão utilizar de policultura, né? Vai utilizar a propriedade para plantar várias coisas, e muitas dessas produções é voltado para o mercado interno e para a subsistência, né? Uma dificuldade muito grande desse grupo é que ela é uma agricultura que não disponibiliza de recursos capitais para incrementar a produção. Então, elas são muito vulneráveis a problemas climáticos, a variações climáticas, os problemas ambientais, né? Então, isso pode gerar, a longo prazo, problemas no que tange a produção de alimentos, né? A produção industrial é muito pequena, então a África geralmente vende matéria-prima e compra produto industrializado, tirando ali a região norte e a África do Sul, né? São áreas mais industrializadas, principalmente a África do Sul, né? Então essa é a dinâmica da inserção da África na divisão internacional de trabalho, né? Então ela ocupa um cargo de vender matéria-prima e comprar e depender de tecnologia, produtos industrializados. Então ela vende um produto barato, compra um produto caro, né? Recentemente a gente pode notar uma forte relação com a China, né? A China, que é uma economia que depende muito de matéria-prima, então ela encontra essas matérias-primas na África e vende produto industrializado para a África, né? Então a gente tem um desequilíbrio comercial muito forte no que tange a essa relação econômica com a África, né? Alguns outros fatores que dificultam o desenvolvimento industrial da África pode ser a dependência econômica. Então a gente teve o processo de independência política, mas mantém-se a relação de dependência econômica, tecnológica e até mesmo política. Você não consegue ter capital para investimento, né? Então a gente pensa, para ter uma indústria tem que ter infraestrutura, energia, né? Capacitação de mão de obra, então falta dinheiro. A própria mão de obra é um problema, é um gargalo que tem que se resolver devido à falta de educação, entre outros. As infraestruturas como transporte também, isso é muito necessário para promover o desenvolvimento industrial, né? Transporte, telecomunicação, a própria energia, né? Um crescimento incipiente do mercado consumidor, ou seja, por mais que a renda tenha crescido em alguns países, mas ainda é muito baixo, então você não consegue, por exemplo, dinamizar o mercado interno, né? Atrair empresas de outros países para poder explorar o mercado e investir na região, além dos conflitos geopolíticos que dão insegurança para poder investir nesses países, né? Então, isso a gente pode notar que o capital estrangeiro presente na África vai com o intuito de explorar, captar as riquezas e levar para outros países e muito pouco fazer para essa região, né? Então, aqui a gente tem alguns países com maior índice de investimento chinês, então você tem a Argélia, Egito, a própria Nigéria, uma grande produtora de petróleo, Etiópia, Quênia, Angola, grande produtora de minerais, né? Então, como eu falei, a China vive o que a gente chama de um novo imperialismo no continente africano, porque ela quer muito a matéria-prima e a África tem muito dessas matérias-primas que ela precisa. Então, ela está inserindo na África um novo imperialismo, uma nova forma de dominar, de explorar o continente, e alguns países até criticam a China por causa dessa ação incisiva sobre o território africano, né? E aqui alguns dados sobre o PIB, né? A maior parte da economia está ligada ao setor primário, né? Isso tem a ver com a predomínio de população trabalhando no campo, atividades primárias, extrativistas, né? Agricultura, pecuária. O secundário, muito pouco, né? E o terciário em fase de crescimento, né? Lembrando que algumas áreas
do terciário, a gente pode destacar o turismo, né, que algumas áreas aqui recebem muito turistas, então também é um gargalo que a gente pode pensar, beleza? E dentro do continente africano, a gente tem alguns projetos de integração e de formação de blocos, né? Então você tem a SADC, a SACU, a União da Maghreb Árabe, né? São blocos, são tentativas de formar áreas que possam facilitar o comércio, que possam dinamizar a economia dessas regiões aqui. Mas um grande gargalo, uma grande dificuldade, muitas vezes é estabilidade política, diferenças étnicas, religiosas, culturais, e pode impactar negativamente nas propostas, no projeto de integração desse continente. Tá? E é isso.